Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais este nosso momento de exposição doutrinária. Uma saudação especial aos irmãos da Sociedade Espírita Boa Nova de Torres, aos irmãos do Movimento Espírita de Torres. É para mim uma satisfação muito grande estar convivendo com vocês nesse momento, especialmente para refletirmos e conversarmos um pouco sobre esta obra, que é uma obra muito interessante, muito atual, do Emmanuel, psicografada pelo Chico, Palavras da Vida Eterna, especialmente no seu capítulo 1, que é o capítulo onde diz que a gente deve recomeçar. Recomecemos, né? Nós não temos melhor oportunidade para buscar um recomeço em cima de todas as coisas que vêm nos acontecendo nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, a gente pode dizer assim, desde o advento da pandemia em especial, né? Tivemos uma modificação radical na nossa forma de comportamento, na forma como nos relacionamos com as pessoas, com as coisas, na forma como nós identificamos essa nossa aproximação com o divino, né? E isto, de fato, se tornou mais grave e mais agudo para alguns irmãos, mas para todos nós apareceu essa oportunidade de recomeçar. E o nosso momento hoje, a nossa conversa hoje aqui, se dá justamente para isso, né? Esse recomeçar significa o quê? Significa uma transformação nossa em um homem novo, uma transformação de nós neste momento presente, com os nossos comportamentos, com as nossas ideias, com os nossos modelos mentais, com aquilo que a gente já veio construindo desde as nossas caminhadas nas vidas anteriores, mas que nesse momento surge essa oportunidade de que, de fato, por esse estímulo externo, se a gente pode dizer assim, da justiça divina, nós construamos para nós um futuro melhor. Nós nos transformemos, venhamos a nos despir deste homem velho num homem novo. Inclusive, a passagem evangélica que motiva a nossa discussão e que motiva, inclusive, o capítulo 1, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus, Mateus 9,16. Né? O que será que Jesus queria dizer com isso? O que será que nós temos que nos cuidar ou nos despir para que não vamos investir em algo que já não serve mais, em algo que já não tenhamos mais condições de levar adiante sob o ponto de vista da nossa caminhada, do nosso comportamento. Essa é a ideia de que nesses 30 minutos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, nós venhamos a refletir, né? Estimulados por esta obra, Palavras da Vida Eterna. Então, o nosso movimento aqui, a nossa caminhada nesta palestra, nesta conversa, nesse diálogo com os irmãos, é justamente identificar de que forma a gente identifica este homem velho, com perdão da redundância, como é que se clareia este processo de transformação entre o homem velho para o homem novo, do que nós precisamos nos despir, e especialmente que homem novo é esse, né? No sentido de que nós vamos ir adiante naquela ideia que é a ideia preconizada pelo princípio espírita, pela doutrina espírita, que nós somos seres eternos, somos espíritos eternos em processo de evolução, né? E, portanto, nós não poderíamos deixar de visitar alguns conceitos espíritas para poder fazer esta nossa caminhada, né? Onde nós vamos nos fortalecer, onde nós vamos buscar os nossos conhecimentos para nos dar base de conhecimento e base emocional, muitas vezes, amparo espiritual, muitas vezes, para transitar neste momento que é um momento de caminhada. E este amparo espiritual se dá pela nossa relação
com o divino, especialmente a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo, já que em várias passagens do Evangelho a gente identifica a expressão de que nós temos em nós uma centelha divina, vós sois deuses, dizia Jesus em uma passagem evangélica, ou seja, nós precisamos, com o nosso racional, identificar onde nós podemos melhorar para aproximar essa relação conosco mesmo, e aí sim, estando bem com a justiça divina, estando bem com o nosso autoconhecimento, construir a nossa caminhada com os nossos irmãos. Esse é o espírito, digamos assim, do que nós vamos conversar ao longo destes 30 minutos aqui. A própria obra já nos traz um roteiro que nos dá bem a ideia de por onde nós devemos ir, né? Porque as primeiras passagens desse capítulo diz assim: não conserve levantas amargas, viste o sonho desfeito, escutaste respostas ao fel, suportaste deserção de quem amas, ou seja, nós temos claro de que a nossa caminhada aqui não é uma caminhada feliz e que, portanto, este é um processo de aprendizado na nossa caminhada, mas logo ali adiante, Emmanuel já nos traz a ideia de dizer, entretanto, recomeçar é uma bênção da lei de Deus. E essa identificação deste recomeço, apoiado pela justiça divina, é que muitas vezes nos falta para nos dar a segurança necessária, para buscarmos o conhecimento necessário da forma que devemos nos comportar para fazer esse processo de mudança, né? A água feita a vapor retorna, enfim, passagens que tem ali na obra que nos dá muito bem este estímulo e essa motivação que muitas vezes sozinhos nos falta para suportar algumas vicissitudes da nossa caminhada individual, do momento como um todo, em especial neste momento de pandemia, em que já temos um bom tempo onde estamos nos reconstruindo enquanto seres humanos, enquanto sociedade, num novo processo de convivência, né? Mas que, de fato, o aprendizado que está por trás é que algumas coisas nós temos que deixar para trás. Que coisas são essas que nós temos que deixar para trás? São as coisas que não nos ajudam a evoluir. Se nós estivermos focados naquilo que traz os princípios doutrinários, existem duas chagas, que são as duas chagas da humanidade, mas que, em alguma medida, elas estão presentes em todos os elementos dessa humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, né? E muitas vezes a materialização desse orgulho e esse egoísmo se dá em situações em que a gente sequer consegue identificar a nossa caminhada, né? Em situações em que nos colocam naquela zona de conforto e, portanto, nos deixam envolvidos em todos aqueles panos velhos, para usar o termo do Emmanuel, em todas aquelas situações, aquela zona de conforto que não nos permite ir adiante, não nos permite aprender, justamente porque entre esta zona de conforto e a zona do medo, entre essa zona de conforto e a zona do aprendizado, a gente tem uma zona do medo, né? E olhando para os comportamentos da maioria de nós, nesta zona de conforto, é aquilo que nos motiva a ficar onde estamos, a nos dar segurança, mas que certamente não nos permite nenhum processo de aprendizado, muito menos de crescimento, justamente porque, ao fazer qualquer movimento, nós nos deparamos com aquela ideia de que somos afetados pelas opiniões dos outros, nos falta o processo de autoconfiança, muitas vezes, em alguma medida arrumamos as mais diversas desculpas para ficar enrolados nesses panos velhos, né? Então, o primeiro movimento nosso para sairmos dessa situação, via de regra, é olharmos para dentro de nós, é identificarmos quais as reais motivações que nos deixam
estagnados nessa zona de conforto, em alguma medida, ou em boa medida, buscarmos o apoio doutrinário, o apoio espiritual para avançarmos no nosso processo, na nossa caminhada, né? E nisso, tenho certeza, senhores, que nesse processo de crescimento há efetivamente a necessidade de nós encontrarmos um propósito, né? Nós encontrarmos um propósito que nos leve a ir adiante, algo que nos dê a motivação para seguir. E não há melhores indícios de onde a gente deve buscar este propósito do que no Evangelho do Cristo. Ali nós temos todas as oportunidades, todas as orientações, todo o amparo para que possamos nos comportar de forma a vencermos em nós aquela parcela do orgulho e do egoísmo. Via de regra, pela caridade. Nós identificamos claramente de que, quando somos caridosos, efetivamente, aquele que recebe o fruto da nossa caridade se ampara, mas quem se regozija somos nós mesmos. Quem, em última análise, acaba se beneficiando quando tem o ato da caridade é aquela pessoa que está exercendo a caridade e, a partir daí, começa a conquistar esse espaço de esse homem novo, nessa oportunidade. Já diz o Evangelho de Cristo, traduzido na doutrina espírita, de que fora da caridade não há salvação. A propósito, em nenhum momento na doutrina espírita se ouviu alguma frase, algum dizer, algum princípio que trouxesse para nós a expressão fora da doutrina espírita não há salvação. Ao contrário, a doutrina espírita traduz as expressões de Cristo no Evangelho de uma forma mais atualizada e que nós agora, enquanto humanidade que estamos caminhando, temos melhores condições de entender e, portanto, de praticar. Porque o nosso processo é esse. O primeiro momento a gente busca a informação, depois a gente busca esse entendimento, passa pelo nosso sistema de crenças para aceitar ou não aquilo, e em aceitando, nós vamos, então, começar a praticar esses princípios, esses ensinamentos, fazer uso dessas nossas informações. Quando nós migramos neste processo de 4 estágios, da parte de informação à parte da ação, nós estamos, na prática, nos despindo de algumas coisas, alguns comportamentos, algumas nuances que são atenientes ao homem velho, mas que, em alguma medida, ainda nos amarram na busca do nosso homem novo interior. E a gente pode identificar claramente de que estas nuances, essas atitudes do homem velho, elas ficaram mais agudizadas neste momento da pandemia, né? Quantos de nós não foram acometidos, ou quantos irmãos de nós não passaram pela situação de lá no início sair desesperado, buscando comida, espalhando emoções negativas ligadas ao processo, aos relacionamentos, espalhando informações sem a verdadeira comprovação da veracidade, não no sentido de que tivesse uma centelha de maldade ali, ao contrário, mas justo pela nossa limitação e pela nossa ignorância, no sentido de não saber se comportar naquele momento novo que estavam vivendo, né? De lá para cá, nós avançamos um pouco, sendo que alguns dos nossos irmãos, em alguma medida, conseguiram transitar desta parte mais, eu diria assim, de menos conhecimento para um pouco mais de conhecimento, inclusive doutrinário e de comportamento da sociedade, para ajuda ao próximo, para fazer a caridade, para disponibilizar o seu próprio talento em ajuda das pessoas, e esta ajuda, essa disponibilização de talentos se dá efetivamente pelo processo de educação, né? Nós não conseguiremos recomeçar de modo que nós vamos nos despir deste homem velho para chegar ao homem novo, se não educarmos o nosso corpo e o nosso espírito. Nós não conseguiremos avançar neste processo de evolução
permanente que nos permite a justiça divina, progredir sempre, tal é a lei, se nós não olharmos para dentro de nós e não identificarmos o que de fato nós precisamos aprender, né, nessa nossa caminhada, o que de fato nós precisamos fazer em nós, e esta melhoria em nós, que impacto terá na melhoria dos outros, porque é melhorando os outros que a nossa roupa nova começa a aparecer e começa a ter sentido, né? Então, é importante que nós identifiquemos nesse momento que educação é essa, como é que a gente pode identificar essa educação que vai nos ajudar a sair desse processo até chegar numa visão mais completa de ser humano, né? E quando a gente identifica isso, quando a gente se dá conta disso, começa a perceber essa necessidade de autoeducar-se ou de educar-se a partir do nosso, de dentro para fora, nós vamos identificar que o próprio processo de educação na humanidade, ela tem pelo menos três grandes momentos ou três grandes princípios que norteiam essa educação, né? O primeiro deles está claro, que é o que menos nos ajuda, que é o princípio materialista, que é aquele que nós sabemos bem, porque ainda boa parte de nós está motivado por algumas das iniciativas vinculadas a este princípio, mas é aquele que, em última análise, diz o seguinte: nós viemos do nada, transitamos por esta vida material e para o nada voltaremos, né? O que será que este princípio nos motiva em termos de educação, de aprendizado? Bem provável, ou muito pouco, de algo de elevação espiritual, já que não há a percepção de que nós somos seres espirituais, né? Então, esse estímulo, esse princípio nos estimula a buscar a satisfação das nossas necessidades, dos nossos desejos. Em última análise, esse espírito nos estimula, este estímulo nos estimula, este processo nos estimula a continuarmos no orgulho e no egoísmo, por conta de que nós só temos esta vida material e que a partir dali do nada voltaremos, né? Mas existe o princípio muito claro para a maioria das pessoas já outro dia, de que é o oposto desse princípio materialista, né? Que é que nós temos algo, um ser superior, algo que estrutura a nossa existência, a existência dos seres como um todo, e aí a gente está falando desde o universo até a microcélula dos seres. E isto traz para nós a ideia de quê? De que nós podemos buscar uma nova forma de enxergar a vida e de enxergar o mundo, na medida em que nós não somos esses seres que vêm do nada e para o nada voltarão. Mas ainda aqueles que têm essa percepção de que existe um Deus superior que nos orienta, tiveram na sua evolução, na evolução da humanidade, também a percepção melhorada, a percepção evoluída ao longo da passagem. Porque lá no início, este princípio espiritualista era o que se podia chamar de teísta, né? O que significa isso? O princípio teísta da visão espiritualista não considera a nossa individualidade. Considera que nós viemos de um todo, e este todo, depois que nós existirmos nesta vida material, voltaremos para aquele todo junto com os demais seres, as demais objetos, enfim, os demais elementos da humanidade, né? Ou seja, a nossa imagem é a imagem de Deus e de toda a sua criação, a imagem da criação e do Criador, elas são misturadas, confundidas, e, em alguma medida, se a gente não consegue se identificar, a gente não consegue identificar a nossa individualidade, provavelmente a gente tenha pouquíssimo estímulo a buscar a educação, o desenvolvimento, para nos relacionarmos com as pessoas, com esse Deus, ou conosco mesmo, já que ali adiante nós vamos perder a nossa individualidade, né? Pois essa visão panteísta, ela presidiu uma boa parte do comportamento da humanidade, até que em algum dos momentos do processo de evolução nós identificamos a visão espiritualista teísta.
né? Diferente da panteísta que nós vínhamos trazendo até agora, né? O que é essa visão teísta? A visão teísta é aquela que já tinha uma visão mais clara da separação entre criador e criatura, mas este criador e criatura, em alguma medida, o criador em especial era aquele Deus punitivo, aquele Deus rigoroso, enfim, um Deus necessário para a nossa caminhada enquanto humanidade que estamos evoluindo, né? É o Deus lá de Moisés, da primeira revelação, onde, ainda assim, quando estávamos lá buscando a elevação espiritual conduzido por Moisés, muitos de nós estávamos lá cultivando o bezerro de ouro, que nada mais é do que o cultivo aos bens materiais, embora o reconhecimento da existência dessa figura divina, né? Essa percepção que já nos traz a individualidade, mas e que tem por trás a figura divina humanizada, ela tem a figura divina humanizada no sentido de que traz também as limitações dos seres humanos, né? Então, um legado que aí acabou se confundindo foi o legado das cruzadas, o legado do Holocausto, o legado da Inquisição, onde, para impor a sua crença, muitos de nós usamos a força, inclusive fazendo que alguns irmãos nossos desencarnassem nessa nosso processo de evolução, né? Enfim, isso significa muito claro de que não é simples para nós, enquanto indivíduo, e para nós, enquanto humanidade, nos despirmos deste pano velho para este pano novo, sairmos desse homem velho para este homem novo, né? E aí nós vamos, então, buscar o que hoje mais nos conforta nesse processo de evolução e de mudança, que é a educação do corpo e do espírito a partir de um princípio ou de uma filosofia espírita, que, em última análise, é o que a gente vem tratando aqui, né? A filosofia espírita não refuta as três ideias de educação dos princípios anteriores, mas traz para nós claramente a ideia de que nós temos um Deus que é um Deus superior a nós, infinito em suas perfeições, é aquele Deus que está lá na questão número 1 do livro dos Espíritos dos Espíritos e nas seguintes ali, onde se pergunta o que é Deus, né? Veja, não é quem é Deus, como no princípio teísta, e sim o que é Deus, já entendendo que ele é algo que nós sequer conseguimos explicar ainda na sua totalidade com as nossas palavras, né? Mas de lá, se a princípio se apropria, enfim, do princípio materialista, dizendo que nós temos justamente que nos aproveitar dessa oportunidade de encarnação na matéria para espiar as nossas limitações, o entendimento de que lá do movimento panteísta, de que nós temos sim um Deus, e que este Deus nos permite a possibilidade de ir evoluindo na medida da nossa própria evolução, né? E que o entendimento de que esse Deus é a inteligência suprema, se a gente pode dizer assim, né? Nós precisamos, neste momento, para evoluirmos, para recomeçar, ter claramente essa ideia na nossa mente, né? Existe uma trindade universal que é Deus acima de tudo, né? Espírito ou alma quando está encarnado e matéria, que é esta oportunidade desse nosso corpo físico para que construamos a nossa caminhada de elevação a partir da relação que temos com os nossos irmãos, né? Essa caminhada de evolução, de elevação, se dá justamente por algumas medidas e algumas iniciativas da nossa reforma íntima, do nosso processo de evolução a partir do exercício daquilo que muitas vezes não é o mais agradável para nós, mas a ideia de que nós temos esse princípio inteligente em nós, chamado alma, e que isto retém o lado da matéria. E aí, obviamente, para nós efetivarmos de forma gradativa, mais constante esse nosso processo de caminhada evolutiva, nós precisamos olhar para dentro e identificar quais são as nossas obrigações para com o nosso Criador, né? As obrigações da criatura para o Criador, entendendo que Deus é soberanamente muito justo e bom, infinito em suas perfeições, portanto, não refutar, não questionar, não se revoltar às coisas que acontecem conosco, porque nada acontece que não seja vinculado
aquilo que são os ditames da justiça divina, né? Da mesma forma, a gente vai identificar a nossa relação conosco mesmo, né? Identificar, e essa talvez seja a parte mais complexa do processo, nós identificarmos quais são as limitações que a gente tem, nós aceitarmos que nós não somos a bolachinha mais recheada do pacote e que muitas vezes recebemos alguns inputs, alguns estímulos externos que servem justamente para nos tirar daquela zona de conforto, servem justamente para nos fazer despir daquela roupa nova, roupa velha, desculpa, e nos fazermos recomeçar buscando nos vestir com uma roupa mais nova, e esta roupa, no sentido figurado, significa mudar os nossos sentimentos, mudar as nossas percepções sobre os outros, aprender sobre o que significam as leis evangélicas e, a partir daí, exercitar de forma constante, eu diria assim, o terceiro bloco desse processo de evolução, que é a relação nossa com o nosso próximo. Já dissemos aqui, fora da caridade não há salvação, dissemos também de que ao nos apoiarmos no Evangelho de Cristo, ou nas obras básicas da doutrina espírita, ou todas nessas obras psicografadas que têm um elevado cunho moral, nós temos aí um arcabouço consistente, uma base muito significativa de elementos para fazer esse nosso processo de evolução e nos tornarmos aquilo que, via de regra, já foi dito na doutrina espírita, já foi trazido, que nós somos seres biopsicossócio-espirituais, ou seja, nós somos, enquanto seres humanos, criados à imagem e semelhança divina e buscando essa nossa perfeição relativa, desde que a gente evolua, que a gente busque a nossa roupa nova nesses 4 elementos, né? Cuidando do nosso próprio corpo, a parte do bio, né? Cuidando dos nossos pensamentos, de como é que a gente se comporta em relação às coisas que acontecem, especialmente emocionalmente, né? Que é a parte do psico, cuidando das relações que nós temos com todos os nossos irmãos no dia a dia. Na rotina, não é só quando se vai à casa espírita, não é só quando se vai a uma outra unidade de outro credo religioso qualquer, mas aquilo que acontece no dia a dia, na nossa vida, no ônibus, na rua, no supermercado, no nosso ambiente de trabalho, porque as nossas relações sociais modulam o nosso comportamento e o nosso comportamento modula a nossa evolução, né? E para chegar ao plano espiritual, que é o fechamento desse processo como um todo, fechamento no sentido, inclusive, de trazer a ideia de que nós só seremos seres mais completos quando tivermos esta visão do que significa ter Deus dentro de nós. A propósito, se fala muitas vezes, aquele irmão está entusiasmado, né? O que significa o entusiasmado, lá do grego, estar em theos, ou seja, ter Deus dentro de si, né? E quem está entusiasmado, quem tem Deus dentro de si, consegue fazer o seu processo de construção, a sua caminhada nesse processo evolutivo, né? Uma vez foi perguntado a Rodin, aquele que fez aquela obra-prima, O Pensador, perguntado a ele, mas como você conseguiu fazer esta obra tão perfeita? E ele disse o seguinte: olha, a escultura estava lá, eu só fiz foi desbastar a pedra, né? Para a nossa evolução, para a nossa construção de uma obra mais perfeita dentro de nós, o processo é exatamente o mesmo, né? Ele está dentro de nós porque nós temos a centelha divina. Nós só precisamos desbastar em nós mesmos todos esses excessos, os excessos da raiva, o excesso do orgulho, o excesso do egoísmo e assim o excesso da ignorância, em última análise, que nos faz ficar embrutecido muitas vezes, tendo lá essa escultura perfeita que é a nossa parte da centelha divina ali adiante, né? Só tem o seguinte, né? Nós temos que, em alguma medida, construir o nosso processo de evolução com um pouco de esforço, construir o nosso processo de evolução entendendo que as vicissitudes são necessárias e que é só assim que nós vamos nos despir do pano velho para chegar
no homem novo, com tantas quantas oportunidades forem necessárias para nós recomeçarmos o nosso processo, né? Que fique para nós esta reflexão. Vamos fazer agora a nossa oração de encerramento, reforçando mais uma vez que foi uma grande alegria estar aqui com vocês da Sociedade Boa Nova, com os irmãos do Movimento Espírita de Torres, e que sempre que tiver a oportunidade estaremos aqui para refletir um pouco mais com o Evangelho. Vamos à nossa prece de encerramento. Luz e paz. Luz e paz. Benfeitores espirituais da corrente Bezerra de Menezes, mais uma vez, estamos agradecendo a oportunidade que temos de refletir sobre os ensinamentos de Cristo. Momento oportuno que nos é dada a oportunidade do recomeço. Obrigado, Pai Maior, pelo muito que nos foi ofertado. Obrigado, Pai Maior, por essa oportunidade divina que a todos a conseguiram. Obrigado, Pai Maior, pela certeza de que nos dá que estamos no nosso melhor momento reencarnatório e que a partir daí ainda temos uma oportunidade única de evolução enquanto seres espirituais permanentes. Na certeza de que o amparo nos foi concedido, pedimos permissão para o encerramento dessa exposição doutrinária. Luz e paz, e que assim seja. Obrigado, irmãos, até uma próxima oportunidade.